O magistrado não deve buscar coerência no erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua consciência. O ministro do STF, Luiz Fux, reviu seu posicionamento e votou pela absolvição de 7 réus condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Anteriormente, Fux havia acompanhado a maioria pela condenação, mas agora argumenta que houve excessos e que seu entendimento anterior incorreu em injustiças. Ele defende que não há provas suficientes de condutas individuais que justifiquem as condenações por associação criminosa e incitação ao crime, especialmente para aqueles que estavam acampados. Em outros 3 casos, Fux votou pela absolvição parcial, propondo condenação apenas por deterioração de patrimônio tombado. A mudança de voto ocorre em meio à pressão da oposição no Congresso sobre as penas aplicadas. Não deve alterar o resultado final dos julgamentos, mas destaca um novo debate sobre a proporcionalidade das condenações. Tem muito lobo em pele de cordeiro e agora parece que Fux acordou e realmente agora declarou, né, que está do lado certo. O que é que vocês acham aí? Vamos ver aqui os detalhes aqui na Revista Oeste e também um vídeo, né, dele trocando o seu voto. Vamos embora para o vídeo. O magistrado não deve buscar coerência no erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua consciência, seja o de punitivista, seja o de garantista. O único rótulo que honra o juiz é o da justiça, ao respeitar o devido processo legal e dar a cada um o que lhe é devido segundo a lei, observando sempre a proporcionalidade. Já ensinava Calamandrei: há mais coragem em ser justo parecendo ser injusto do que ser injusto para salvaguardar as aparências da justiça. Essa é a coragem que eu invoco. Estou falando da minha pessoa como juiz, ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças. Temos aí um trecho do voto do Luiz Fux no ano passado, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele falava que ninguém pode ser punido pela cogitação, enfim, fazendo menção a um suposto plano de golpe de Estado, enfim, a alegada minuta de um golpe de Estado. Ele fez algumas comparações também com os protestos de junho de 2013, naquela ocasião. E agora, Guta Pini, ele, nesse novo julgamento, defende a absolvição de réus do 8 de janeiro, que participaram ali dos atos, das manifestações na Praça dos Três Poderes. Ele também foi um voto divergente, assim como ele foi um voto divergente durante o julgamento do Bolsonaro no ano passado, também foi um voto divergente, mas como eu disse há pouco, não muda por enquanto, em absolutamente nada, o julgamento. Ele apenas traz esse ponto da absolvição, uma vez que os demais ministros votaram pela manutenção dessa prisão, não é? Mas estamos também na expectativa da análise da derrubada dos vetos do PL da dosimetria, dos vetos que foram, dos vetos de Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente Lula. Isso deve acontecer agora no final do mês. O Luiz Fux, ele agora, nesse novo voto, ele traz os mesmos elementos que ele utilizou no julgamento do ex-presidente. Ele trouxe a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, de que essas pessoas não têm foro privilegiado, então que não faz o menor sentido elas serem julgadas ali pelo plenário, inclusive, do Supremo, e ele também entrou na questão da falta de provas. O que nós vimos nesse julgamento do 8 de janeiro foi uma verdadeira perseguição política. Se criou uma tese, uma narrativa, e se tentou encaixar essa tese para todos aqueles que estavam ali na Praça dos Três Poderes, independentemente de prova e da conduta de cada um deles. Não houve a individualização da conduta. Nós temos aí esse exemplo clássico e deprimente, deplorável, da Débora, que foi condenada porque ela pichou uma estátua com batom. Que conduta criminosa é essa? Que prova de crime é esse? Nenhuma. No máximo, a pichação, uma multa resolve isso, jamais uma pena de prisão. Então, essas questões foram enfrentadas, mais uma vez, pelo ministro Fux, mas é um voto isolado. Agora, só para a gente fazer uma retrospectiva muito rápida, esse julgamento ele começou no plenário do Supremo, mas depois ele foi para as turmas. Essa questão de competência de turma e de plenário, o Supremo ele veio alterando essa competência desde a época do mensalão. Como eles acumularam muitos processos, então eles decidiram, não vai mais ser no plenário, vai ser nas turmas, mas conforme a conveniência, eles vão mudando. Então, em dezembro de 2023, antes do julgamento do ex-presidente, eles mudaram de novo o entendimento. Então, o ex-presidente não foi julgado pelo plenário, mas pela turma, justamente por conta dessas mudanças regimentais. O Luiz Fux enfrentou isso também no voto dele, de como é que você faz uma alteração regimental de um julgamento com o julgamento acontecendo. Já eram os mesmos fatos, então essa também foi uma questão enfrentada pelo Luiz Fux e fica aí para
para o futuro, quem sabe, uma possível revisão criminal e anulação desses processos. Pois é, Berenice Leite, entre os réus que Fux votou para absolver está o Anilton da Silva Santos. Ele estava nos acampamentos, no entorno ali em Brasília, não é? E Fux afirma que não há comprovação suficiente de condutas individuais que justifiquem as condenações. Eu vou abrir aspas para o que disse Fux nesse julgamento. O único rótulo que honra o juiz é o da justiça, ao respeitar o devido processo legal e dar a cada um o que lhe é devido segundo a lei, observando a proporcionalidade. Esta é a coragem que hoje invoco ao reconhecer que o meu entendimento anterior, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitem sustentar. Consciência é importante sempre. Com certeza, Daniel. E o ministro Fux, ele passa um recado e um alerta para os demais ministros que votaram pela condenação injusta dessas pessoas, né? O Ailton é só um desses exemplos. Não tivemos individualização de conduta, colocaram todos dentro do mesmo balaio, né, na mesma régua, configurando como uma organização criminosa, um acampamento que aqui em Brasília, não foi só em Brasília, em várias capitais, cidades pelo país, nós tivemos um protesto, essa é a verdade, contra a transparência, né, a não transparência nas eleições. O próprio PL recorreu à época e foi multado em 22 milhões de reais. Então, que democracia é essa que não permite questionar, né? Foram punidos depois de recorrerem na justiça. Agora, o Fux fala também sobre essa questão de rótulos, né? Não tenham medo de rótulos, não sejam garantistas, e nós temos Gilmar Mendes como maior garantista ali dentro do Supremo Tribunal Federal, e nem positivistas, né? Então, o Fux passa um recado, e desde o ano passado, no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do tal núcleo crucial, né, porque é uma verdadeira piada de mau gosto esse processo, onde eles classificaram inclusive por núcleos, dizendo que o líder maior seria o Bolsonaro, ele que sequer estava aqui no nosso país. Mas o fato é que foi um voto no ano passado de 11 horas, onde a primeira turma, a turma do ministro Alexandre de Moraes, teve que ficar sentadinha, escutando ali, né, mesmo que revirando os olhos, a exemplo do Flávio Dino, e desta vez, né, Fux é coerente com o voto do ano passado e agora muda seu entendimento. Ao que me parece, ele, em alguns casos, ele manteve a condenação somente por questões, né, que ali enquadraria em deterioração do patrimônio público, que é o mesmo que você pichar um muro, né, uma pessoa que picha um muro, e isso não seria motivo para uma condenação de mais de 10 anos de prisão. Então o recado do ministro Luiz Fux foi dado, e como muito bem disse a Guta, esse voto não vai ficar esquecido, muito pelo contrário, futuramente pode ser usado numa revisão criminal. E é claro que o ministro Luiz Fux, ainda que nós fôssemos para o colegiado inteiro, Daniel, nós já vimos que a configuração hoje é de um 8-2, ou no máximo um 7-3, permaneceríamos com essa condenação, mas não podemos perder esperança no nosso país, né? Nós teremos eleições, precisamos de senadores de coragem, que inclusive usem da sua prerrogativa para empichar ministros corruptos e que usam desse poder para poder sucumbir à nossa democracia. Será que a direita ganhou mais um aliado? Ou já vinha dando sinais, né? Fux muda voto e pede absolvição de réus do dia 8. A gente lembra que ele acompanhou Moraes e os demais, né, naquele primeiro julgamento lá dos réus do dia 8. E agora Fux vem e muda os seus votos. Será que agora a direita, né, tá ganhando um novo aliado? A gente sabe que Nunes Marques começou a, não a sujar, né, mas apareceu o filho dele nesses envolvimentos aí do Banco Master. Então Nunes Marques já fica em xeque, né, e depois de algumas escolhas que ele tomou, né, nos últimos dias. E agora Fux vem a público e muda o seu voto, seguindo aquela linha bem André Mendonça de ser. Então, será que ganhamos um novo aliado aí nessa guerra aí, né, entre esses BOs que estão acontecendo aí? A gente sabe agora que a gente não pode confiar mais em ninguém. E aí, o que é que vocês acharam aí? Fux realmente é um novo aliado declarado aí de André Mendonça? A gente sabe que André Mendonça está sozinho nesse páreo aí. A gente sabe que não tem como um ou dois membros de algum grupo, né, tomarem decisões e seguirem para lados meio que obscuros sem que os outros pares fiquem sabendo. É complicado a gente falar isso, mas é a verdade. Você está num grupo de indivíduos, é difícil que um ou dois façam coisas e os outros não fiquem sabendo. E a gente vê aí pelas decisões aí de alguns ministros, né? Quando vem coisas à tona, os caras voltam para cancelar investigações, e quando a investigação está seguindo um rumo correto da coisa, né, correndo atrás de migalhas, né, de que alguns bandidos deixam, né, cair no chão, os caras vai e votam contra. É totalmente desproporcional ao como é que eu posso falar? Ao cargo dos caras, os caras são juízes, era para estar decidindo pelo correto, pelo certo. E a gente vê aí como ministros aí, né, o Bobobão, o Decano, o outro careca, né, o Toffoli que foi impedido,
vindo com aquelas imagens, cada um tem sua particularidade aí que deixa dúvidas muito grandes aí na sociedade, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Curte, comenta, compartilha e diz aí o que, é que vocês acharam aí. Fux agora realmente é um novo aliado de André Mendonça, ou ele tá só fez acordar, né, daquele sonho, né, do STF perfeito, que a gente achava que era e realmente não é, depois de 2 anos pra cá ou mais, só tá caindo a imagem do STF, beleza? Valeu, até o próximo.